Quem já fez um exame laboratorial sabe que quando a gente chega lá para a atendente, uma das primeiras perguntas que ela faz é quais medicamentos a gente usa. E hoje eu vou mostrar na prática como os medicamentos alteram os resultados dos exames laboratoriais. Mas antes, like no vídeo para fortalecer o canal e se inscreva para continuar apoiando os nossos conteúdos. Então, sem mais, vamos pro vídeo. Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Jefferson Santos e hoje eu vou falar um pouquinho sobre como os medicamentos podem alterar os resultados dos exames laboratoriais e quão importante é avisar o laboratório ou o médico que está solicitando quais medicamentos você está fazendo uso antes de fazer qualquer exame de sangue. E para isso eu trouxe na prática os resultados dos meus próprios exames. Pois bem, umas semanas atrás eu fiz uns exames laboratoriais, de rotina, e aí eu percebi que um deles veio com um resultado absurdo, literalmente muito absurdo. E eu fiquei, mas o que foi que eu fiz de errado? Pois bem, e aí eu achei muito interessante para trazer para vocês do quanto apenas às vezes uma dose de um medicamento, uma dosezinha qualquer de um medicamento, pode alterar bruscamente o resultado de um exame laboratorial, tá? Então eu vou aqui começar a gravar minha tela porque eu vou mostrar aqui os resultados dos meus exames, tá? Para vocês. Em primeira mão, são os exames tão maravilhosos, assim. Para alguém com 32 anos, ele tá muito bom. Mas eu quero mostrar para vocês onde tá o erro disso aqui, tá? Eu vou aqui abrir o meu gravador aqui de tela, tá? E vou mostrar para vocês o que foi que aconteceu. Mas eu não vou fazer muito suspense, tá? Eu vou falar rapidinho, assim, o que foi que aconteceu. Qual foi o medicamento que eu tomei, enfim, o que foi que aconteceu aqui. Deixa eu ver se eu gravar a tela inteira. Vamos gravar a tela inteira aqui, ó. Pronto, começou. Eu vou mostrar aqui, ó, no site aqui do laboratório, a gente tem dois exames. Um exame que eu fiz dia 22/11, tá? E um exame que eu fiz os 27/11, porque eu fiz 2 dias. Bom, o primeiro foi que eu havia esquecido que eu tinha tomado dexametasona no dia 21. Eu tava com inflamação e tal, tudo mais, e acabei fazendo uso de 4 miligramas de dexametasona, tá? E essa dexametasona eu fiz, sei lá, na manhãzinha do dia 22/11. E aí, no dia 22/11 não, dia 21/11. Daí no dia 22/11 eu fui pro laboratório pela manhã, em jejum, tava com jejum ali de 12 horas, e fiz o exame. Como foi um exame meio que, fui lá e fiz o exame, eu não tinha me recordado que eu tinha feito a dexametasona, eu só fui, né? Então eles perguntaram quais medicamentos eu utilizava, eu falei que eu estava utilizando, medicamento XY, mas esqueci de mencionar que eu tinha tomado dexametasona um dia antes. Foi erro meu, passei muito batido, tá? E aí eu vou abrir aqui e fazer o download do laudo, tanto do laudo 1 quanto do laudo 2, tá? E deixa eu abrir eles aqui para vocês. Vamos abrir aqui os dois. Tá. Abrir aqui no Adobe Acrobat. E vocês vão ver o quão interessante é. Ó, primeiro de tudo, deixa eu ver aqui qual é o exame. Esse aqui foi o primeiro, tá? Que eu fiz lá na cidade da minha avó. Aparentemente tudo ok, tá? Aqui a gente tem os leucócitos de 11.000, que também... Então aqui, ó. Deixa eu só abrir aqui, um monte de mensagem. Então o que a gente tem aqui, ó, nesses exames, tá? Ele tem o laboratório aqui, tá? Ó. Leucócitos, ele tem aqui, ó, os meus leucócitos, tá? Relativamente normal, né? Tudo normal, não teve grandes alterações, nem hemograma, plaqueta, tudo ok. Fui passando, fiz uma bateria, né? Ninguém olha nem o colesterol aqui, porque tá bizarro, mas assim, ó, tá creatinina de 1, todos os exames ok, né? Então a gente pensa, o que a dexametasona altera de primeira? A dexametasona, ele é um glicocorticoide, né? Então ele atua ali no metabolismo, ele substitui o nosso cortisol endógeno, né? Claro que ele tem uma potência muito maior, a gente vai ver ao longo da aula qual é essa potência, que diferença de potência é essa entre o cortisol e a dexametasona, tá? E aí, e também uma das outras coisas que geralmente acontece com glicocorticoides é aumentar a glicemia, né? Mas assim, nem me toquei na glicemia, fui passando e tudo mais. E aí, quando eu abro, a primeira coisa, tá?
Como eu fiz o uso mais ou menos 24 horas antes, a minha glicemia ainda continuou relativamente estável, né? Ok, eu tava ali com quase 12 horas de jejum, mais ou menos. Tava com uma glicemia de 92, tá ok, assim, meu corpo provavelmente compensou esse aumento temporário da glicemia e tal, que é comum dos glicocorticoides, mas a princípio, assim, a glicose não foi o problema. O problema foi que eu me assustei, que eu fiquei, essa vitamina D aqui horrorosa e tal. Mas o que eu me assustei, que eu olhei, gente, o que que acontece? Abri o meu cortisol e, ó, porque eu estou com um cortisol de 0,5 micrograma por decilitro. Não faz o menor sentido. E eu fiquei, o que que tá acontecendo com a minha hipófise? Será que eu tô com insuficiência adrenal? Será que minha adrenal foi pro saco e eu não percebi? Ah, mas você deveria estar com algum sintoma. Ah, meu sono não justifica esse rolê inteiro, tá? E aí eu fiquei matutando ali na minha cabeça, pá, mas eu usei dexametasona ontem. Dexametasona tem 4 miligramas, né? Mas, pô, será que a dexametasona faz? Ahn, a dexametasona, ela tem realmente, tipo, esse efeito todo, assim, 24 horas depois? Será que vai, tipo, destruir meu... Vai parar de produzir cortisol, tipo, a louca, assim? Será? E aí, beleza, fiquei ali pensando, tá, vamos ver então. Então, assim, pra gente não perder muito tempo, eu vou entrar no ChatGPT, porque o ChatGPT Plus, ele vai dar respostas mais rápidas aqui pra gente, tá? Mas, enfim, quando a gente olha, assim, pra meia vida da dexametasona, coloca aqui só a meia-vida da dexametasona, a gente tem aproximadamente a meia-vida de 4 a 5 horas, mas o efeito dela geralmente dura de 36 a 72 horas. Vai vendo. Só que tem um ponto muito interessante. O nosso corpo, ele libera cortisol diariamente, né? A gente tem lá o ciclo circadiano, na hora que a gente acorda é a hora que a gente tem o pico de cortisol. E aí esse cortisol vai diminuindo ao longo da noite, enfim, claro que a gente pode ter alterações de liberação de cortisol de acordo com o estresse, tá? Mas a ideia é que a gente faz o exame pela manhã porque a gente está pegando o pico máximo do cortisol. E eu peguei 0,5, que é quase nulo, tá? Bem, o que a gente tem? A dexametasona, ela tá aqui, ó, 36, 72 horas de efeito, mas ela é de 4 a 5 horas. Como o cortisol é regulado no nosso corpo, tá? Eu até deixei uma imagem aqui separadinha. Mas o cortisol, ele é regulado como? Ele é regulado ali através do eixo hipotálamo, hipófise e adrenal. O hipotálamo libera o hormônio liberador corticotrópico para hipófise anterior, né? E a hipófise anterior libera o hormônio adenocorticotrófico. E esse hormônio, ele vai lá na glândula suprarrenal e vai estimular a liberação do cortisol. E esse controle é via feedback negativo. Então, quando os níveis de cortisol aumentam, o nível de hormônio liberador de corticotrofina e o nível do ACTH também, quando o nível de cortisol aumenta, ele vai inibir a liberação do hormônio liberador de corticotrofina e vai inibir também a liberação do ACTH, que automaticamente para de estimular a adrenal e aí, consequentemente, os níveis de cortisol caem. Então, a regulação ela é puramente por feedback negativo. Quando os níveis de cortisol caem no sangue, volta-se a liberar o CRH e volta-se a liberar o ACTH. Beleza? Show. Então a gente tem mais. A gente entende. Tá, beleza, mas uma coisa é a gente ter cortisol. Outra coisa é a gente ter dexametasona. São estruturas diferentes? São estruturas semelhantes. Atuam nos mesmos receptores, mas eles têm potência diferente. E aí que tá. O nosso corpo ele libera em torno de 10 a 20 miligramas de cortisol ao longo do dia, né? Então vamos lá. Vamos ver, eu vou até perguntar aqui pro ChatGPT pra gente confirmar. Quanto o nosso corpo libera de cortisol por dia? E aí, que o ChatGPT informa? Ele informa que, ó, 5 a 10 miligramas de cortisol por dia, que é o que a gente faz. Então eu fiz 4 miligramas de dexametasona, mas a dexametasona tem, se eu não me engano, aproximadamente 25 vezes a potência do cortisol, né? A dexametasona, vamos lá. Qual a potência da dexametasona em comparação ao cortisol?
E aí, o cortisol, a dexametasona é 25 vezes mais potente que o cortisol. Então, uma dose de 4 miligramas de dexametasona equivale a aproximadamente 100 miligramas de cortisol. Ó, que ele tá mostrando, tá falando, né? Eu adoro o ChatGPT porque assim, ele vai direto. Claro que o ChatGPT ele pode trazer erros, tá? Ele traz erros igual a Gemini, igual a outras inteligências artificiais. E a gente tá aqui para analisar todas as ferramentas que a gente tem, tá? Depois eu até posso fazer uma aula falando sobre como eu utilizo as inteligências artificiais na saúde, né, no meu trabalho, como também utilizo para desenvolver novos programas e tal, também para a saúde. Mas, ó, só confirmando aqui os dados, né, a gente tem que uma dose 0,75 de dexametasona equivale a 20 miligramas de cortisol. Então, a gente vai ter ali aproximadamente que 4 miligramas de dexametasona vai dar mais ou menos 100 miligramas de cortisol liberado. Ou seja, a gente tem uma liberação muito maior do cortisol do que naturalmente. A gente tem uma quantidade de cortisol no sangue muito maior do que o nosso corpo costuma liberar. Então é normal que a gente faça essa supressão, esse feedback negativo, né? A gente pode até olhar aqui estrutura cortisol e dexametasona. Eles têm uma estrutura bem semelhante, né? Uma dexametasona derivada deles, né? Então, assim, quando a gente olha aqui, hidrocortisona, todos eles derivam naquele ciclo pentano peridofenantrino, né? Do colesterol. Mas vamos ver aqui, ó. Cortisol, estrutura. A estrutura do cortisol, ó, ela é bem simplesinha, bem parecida com a da dexametasona, inclusive. Deixa eu só ver se coloco a dexametasona do lado. Aqui, ó, cortisol aqui tem só diferenças de função, né? A gente tem uma metila aqui no lugar de uma hidroxila do cortisol, tem os grupamentos metil, hidroximetila aqui e um flúor aqui na dexametasona, tá? Então isso confere o quê? Mais seletividade mineralocorticoide para dexametasona, mais seletividade glicocorticoide para dexametasona e uma potência glicocorticoide maior do que o do cortisol, tá? Então a gente olha aqui, beleza, tá explicado. Eu tomei a dexametasona um dia antes, achando que tava de boa, tudo certo, e aí tive esse baita susto com o meu exame laboratorial. E aí pensei, será que pode ser alguma coisa? E aí, depois de pensar, fiquei ali pensando. Vamos lá, vou repetir o exame. Assim, eu vou repetir o exame. Eu sei que daqui a uns 3 dias meu exame vem normal. Mas assim, em real, será que a dexametasona 24 horas antes, ela realmente pode destruir, assim, fazer os níveis cair a quase zero? E aí vamos lá, vamos perguntar pro ChatGPT, né? Isso aqui eu já dei uma lida nos artigos e já fiz algumas coisas. Mas vamos lá, só perguntar aqui ao ChatGPT, ó. Se usar a dexametasona 24 horas antes da quantificação do nível sérico de cortisol vai interferir quanto no resultado. Vamos ver o que o ChatGPT fala. E aí ele fala, né, que a gente vai suprimir o eixo hipotálamo hipofisário, vai suprimir a CTH e tudo mais, E aí ele reduz, os níveis séricos para menos de 1,8 micrograma por decilitro. E quando a gente olha no resultado laboratorial, o intervalo de referência varia de 6,7 a 22,6. Então, ele suprimiu praticamente ele suprimiu toda a liberação de cortisol no organismo. E aí, beleza, vamos lá, vamos descobrir se isso realmente é um problema meu ou é um problema que realmente era o medicamento. Vamos entender se realmente o medicamento fez efeito ou podia ser, eu ali estou com insuficiência adrenal e aí não sei o que eu vou fazer da minha vida, pode ser, sei lá, qualquer coisa. A gente pensa 300 mil coisas. Mas vamos lá. E aí, obviamente, tá? Não estou recomendando, tá? Ninguém fazer exame, teste ou coisa do tipo. Só profissionais habilitados realmente podem fazer a interpretação desses exames, tá? O que eu tô trazendo isso aqui é
para profissionais de saúde para mostrar o quanto esses medicamentos estão interferindo na prática, podem interferir nos resultados laboratoriais, tá? Mas assim, com um profissional adequado, que vai fazer a interpretação do teu exame e tudo mais, a gente vai saber. Por isso que a gente sempre fala para o laboratório quais medicamentos a gente está usando, tanto para o laboratório quanto para a equipe médica, tá? E beleza. Então, eu vi ali que realmente passa de 2, 3 dias fazendo efeito, tem uma meia-vida de 5 horas, mas com uma potência muito alta, ele suprime o eixo, hipotálamo, hipofisário, adrenal, por bastante tempo, né? Até 72 horas. Então, para não haver erro na hora de fazer essa quantificação, o que eu fiz, né? Eu esperei mais alguns dias, esperei mais 5 dias e fiz novamente o exame no dia 27/11, tá? Aqui a única diferença, assim, com relação ao hemograma, eu preferi já até repetir o hemograma, foi só realmente os leucócitos que caíram, né? Não lembro bem, mas se eu não me engano, a dexametasona ela vai fazer neutrofilia, mas enfim, não cheguei a perceber no outro exame, mas assim, relevante também esses dados aqui. Mas quando a gente vai olhar para o cortisol, olha essa coisa maravilhosa, 5 dias após a interrupção do uso da dexametasona, os meus níveis voltaram ao normal. E aí a gente, nossa, não estou com nada, realmente. Mas o que a gente percebe, alguns medicamentos não precisa fazer uso de uma semana, um mês, 2 anos para que ele possa alterar os nossos exames laboratoriais. E alguns deles não são alterações sutis, tá? Não é uma alteração, aumentou minha bilirrubina, tá? Claro, tem alguns exames que eles podem ser alterados a longo prazo, medicamento, enfim, mais hepatotóxico, enfim. Alguns medicamentos eles podem alterar a mais longo prazo, alguns marcadores, tá? Mas como eu te mostrei a vocês, eu fiz só um comprimido de, sei lá, um comprimido de 4 miligramas em um momento pontual esporádico. E mesmo assim, esse efeito durou mais ou menos 72 horas, né? Quando eu voltei a refazer o exame, estava lá que meu cortisol estava 9,5. E aí, fica tudo certinho. Olha só, deu super certo. Mas o que vale a pena ressaltar? É essa importância da gente sempre... quando o exame laboratorial ele vier com algum erro crasso, a gente pode pensar assim, pode ser um erro de coleta, pode ser um erro de coleta, fez hemólise, liberou, meu potássio veio absurdo, não tem um sintoma nenhum, ou assim, vejo meu paciente veio com um potássio absurdo, mas ele não tem sintoma nenhum, será que a amostra hemolizou, enfim, o cortisol do meu paciente veio dessa forma, será que é uma insuficiência adrenal? Pô, mas o cara não tá nem em potência, ele não tem nada de sintoma. Ali, será que realmente pode ser? Ele tá apagadão, assim, que não consegue nem levantar da cama. Ele tem sintomas que condizem com esse exame laboratorial. Então, é importante também ter entender como o medicamento e buscar, assim, alternativas que possam, por exemplo, ter causado esse erro no resultado laboratorial. Então, como mostrado aqui, 5 dias depois 6 dias após o uso do medicamento, os níveis de cortisol voltaram ao normal e aí eu pude seguir a minha vida tranquilamente, como sempre. Além disso, eu fui lá e assim, vou testar o ACTH e ver como é que tá o meu hormônio adenocorticotrófico. E aí também estava ok, ele estava com 12,2 picograma por ml, né? Então, ele estava dentro também da margem. Então, eu imaginei assim, vai que, né? Sei lá, loucura da minha cabeça. E aí, fiz lá o exame e constou que realmente ele estava dentro das faixas e que realmente era só um achado, um artefato pelo uso da dexametasona. Beleza, gente? Então, como mostrado aqui, tá? Eu gosto muito de... trazer, assim, coisas que podem influenciar no dia a dia. Então, depois que eu fiz esse exame e tudo mais, eu pensei, será que realmente isso pode ajudar bastante gente, né? Porque não era alguma coisa, por exemplo, que eu via tanto na graduação sobre como os exames laboratoriais como os medicamentos podem alterar significativamente o resultado dos nossos exames laboratoriais. Então, quando eu vi isso aqui na prática, eu fiquei, vou levar isso para os meus alunos, porque eu acho que isso pode contribuir bastante para como a gente olha clinicamente para os nossos pacientes, tá? E como a gente também interpreta esses exames, tá? Pois, gente, se gostaram do vídeo, deixem um like, se inscrevam no canal para continuar apoiando os nossos conteúdos. Um forte abraço a todos vocês e até a próxima. Valeu e muito obrigado!